O que mais que a gente pode dizer sobre a psicologia do desenvolvimento, né? A psicologia do desenvolvimento que a gente vai estudar no decorrer do semestre é o estudo, então, das mudanças que ocorrem em função da idade cronológica. Esse estudo da função da idade cronológica, ele não é adequado para a gente, né? Aí a Biagi vai dizer assim, pois ter 2 anos de idade significa apenas que 2 anos de idade transcorreram do nascimento até o momento, não explica nada. Se eu falar aqui para você, deixa eu ver aqui, para Caroline, ou para Patrícia, para Adriana, para o Jailson, se eu falar para vocês assim, ó, eu vou observar aqui que houve um desenvolvimento que, sei lá, quando a gente estuda criança, vamos pegar as crianças, né? Do primeiro ao terceiro ano de idade já tem muitas transformações na criança, mas não basta para mim dizer só isso. O que aconteceu, as mudanças que aconteceram em função da idade cronológica. A idade cronológica é os anos que a gente tem, né? Então, tem 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Não é muito importante para a gente, mas as mudanças de comportamento que ocorrem nesse período. Não sei se está confuso para vocês, mas é importante a gente falar isso, porque para a gente não taxar assim, quando a gente for estudar as teorias, a gente não taxar assim. Qual a idade da criança? A criança tem 2 anos, professor. Ah, nos 2 anos de idade a criança faz isso, 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 isso. É importante a gente ter esse conhecimento, mas a gente tem que entender que a idade cronológica nem sempre significa mudanças de comportamento para aquela idade. Então, tem crianças que são mais regredidas, tem crianças que são mais avançadas. Não é uma forma. Então, o critério de idade é só uma escala que a gente vai usar para entender o desenvolvimento. Eu sei que vocês são da biologia, é importante, né, essa questão, mas a gente vai aliar ela ao desenvolvimento comportamental, ao desenvolvimento psicológico, né, ele não obedece muito a essas regras etárias da biologia. O tempo deve ser, para o psicólogo do desenvolvimento, apenas uma escala conveniente na qual são ordenados os comportamentos e assinaladas as mudanças, né? Então, o que a gente sabe hoje da criança, do adolescente, de suas faixas etárias, de seus períodos de desenvolvimento, é só uma escala, os psicólogos demarcaram ali para entender essas mudanças. Alguma dúvida até aqui? Está confuso para vocês? Tudo bem? Se vocês não falarem, eu vou passar. Tá tudo bem? Então, vamos seguir. Então, gente, a gente pode dizer que o objeto... E aí foi a pergunta que eu fiz para vocês, né, lá no trabalhinho de vocês. O objeto de estudo da psicologia do desenvolvimento atual, ele consiste nos processos intraindividuais e ambientais que levam às mudanças do comportamento. Assim, conceituada, a psicologia do desenvolvimento torna-se uma divisão extremamente arbitrária da psicologia, pois toda a psicologia diz respeito à compreensão dos processos de mudança de comportamento. Entendeu? Vemos, então, que a psicologia do desenvolvimento abrange ou incorpora várias psicologias. Por exemplo, a psicologia da personalidade, a psicologia da aprendizagem, a psicologia social, a psicopatologia, a psicologia da percepção, a psicologia fisiológica. E ainda essa psicologia do desenvolvimento abarca algumas áreas afins, como a genética, a antropologia, a sociologia, entre outras, né? Cada uma dessas psicologias tem um recorte bem delimitado. Por exemplo, quando a gente fala de psicologia da aprendizagem, o objeto de estudo da psicologia da aprendizagem são os processos cognitivos da criança, do adolescente e do adulto.
A psicologia social já trabalha as questões ambientais, as questões coletivas, né? A psicopatologia trabalha as questões do adoecimento psíquico, as questões das patologias, né, do sofrimento, aquilo que gera o sofrimento, as depressões, as ansiedades, os transtornos de personalidade, e assim por diante, né? A genética, né? Por que a genética é importante para o estudo da psicologia? Porque a gente sabe hoje em dia que existem certos tipos de comportamento que são transmitidos que têm origem genética, né? Causa uma condição, uma predisposição genética para que as pessoas desenvolvam certos tipos de comportamento ou de patologias, né? A esquizofrenia, por exemplo, tem uma forte carga genética aí nos estudos da esquizofrenia, né? A antropologia também, ao estudar os povos tradicionais ou os povos antigos, né, também fornece elementos para a psicologia para pensar as formas de socialização, de comportamento primitivo da vida em grupo, dos comportamentos também atual de sociedades não ocidentais, várias contribuições, né, da sociologia também. Então, o objeto da psicologia do desenvolvimento é essas mudanças internas, individuais, mas também tem a ver com o ambiente, que leva ao que? A mudança do comportamento. Então, fixem isso. Eu acho que eu estava vendo algum trabalho de vocês conseguiram identificar no texto o cerne da questão, que é esse, entendeu? Mesmo que ela se valha de outras psicologias, de outras áreas da psicologia, ela tem interesse do quê? Do desenvolvimento ao longo da vida, né? Desde a infância, do nascimento até a morte, a velhice e a morte, e estuda os processos intraindividuais, os processos que modificam o comportamento também, levando em consideração as questões ambientais, né? Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente estudar as teorias. Então, o que resta, se tem tanta psicologia que estuda, toda psicologia estuda a subjetividade, toda psicologia estuda as questões ambientais. Então, o que resta, né, de específico para a nossa psicologia, para a nossa disciplina de psicologia do desenvolvimento? O que será que tem de específico nela? A nossa autora, a Angela Biaggi, vai falar que, em primeiro lugar, a gente pode dizer que ela se caracteriza pelo interesse em mudanças de comportamento que ocorrem durante longo período, enquanto as outras áreas da psicologia, elas focalizam mudanças de comportamento geralmente a curto prazo, elas são especialidades. A psicologia do desenvolvimento é mais abrangente, né? Ela compreende longo e tem interesse por longos períodos do desenvolvimento. E, embora, né, muitos psicólogos do desenvolvimento recentemente tenham argumentado que o desenvolvimento deve ser estudado em todas as suas fases do ciclo vital, na prática, a psicologia do desenvolvimento tem focalizado a infância e a adolescência. Isso é um problema, porque a gente vai ver quando a gente for estudar as teorias, né? Tem muita coisa sobre criança, tem muita coisa sobre adolescência, é como se os estudos, a partir de um certo nível de autonomia do sujeito, tivessem parado ali, não tivessem desenvolvido, achado que a partir da fase, por exemplo, Freud, quando estudou as fases psicossexuais do desenvolvimento, fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital. Chegando na fase genital, ele parou de estudar o desenvolvimento na vida adulta, porque ele achou que ali, a partir da fase genital, já havia uma organização psicológica do sujeito, que ele levaria aquela organização até a velhice, né? Piaget também estudou, ele fala que a fase e o desenvolvimento acontece na vida inteira, né, durante toda a nossa vida, nosso ciclo vital, a gente está se desenvolvendo, mas ele estudou só até o estágio operacional. Na obra de Piaget, a gente vê que ele vai estudando a criança, o desenvolvimento, até chegar à fase operacional, que é a fase
que a criança já pensa por conceitos, né, já consegue elaborar metáforas, já tem um pensamento mais conceitual, e aí é como se tivesse atingido o ápice do desenvolvimento, né, e aí não estudou a vida adulta, a adultez nem a velhice. A gente tem um autor muito legal, que se vocês tiverem interesse, eu posso dar para vocês o livro dele em PDF também, mas é fora da nossa disciplina, não tem nada a ver. É um autor chamado Erik Erikson. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse autor, ele estudou o desenvolvimento, eu acho que ele é um dos poucos que, nas décadas passadas, estudou não só criança ou adolescente, estudou principalmente as crises que os adolescentes vivem, né, nas diferentes culturas, mas também estudou o desenvolvimento do adulto e do idoso, até a vida, até o idoso. Não desenvolveu muito essa parte do idoso. Eu acho que vocês, se vocês tiverem interesse no tema de TCC de vocês, não sei o que vocês vão escolher aí dentro da área da biologia, mas principalmente na psicologia tem muita carência de pesquisa, de estudo dentro da adultez, que a gente fala adultez, né, mas da fase adulta e da velhice, né? A gente precisa também olhar para o idoso. Até para montar essa disciplina, eu estava falando hoje de manhã com os alunos da outra turma, foi difícil achar uma referência que fala, pode olhar lá na ementa de vocês, tem assim, desenvolvimento infantil e adolescente, desenvolvimento, parece que não passa ali, parece que quando a gente desenvolve até a adolescência, a partir dali nós vamos ser aquilo para o resto da vida, e a gente sabe que não é assim que acontece, né? A gente atinge um nível de desenvolvimento e passa para outro, e dependendo do que acontece com a gente avança ou regride, né? O contato que a gente está tendo aqui hoje vai possibilitar o desenvolvimento de vocês em algumas coisas, né? O interesse de vocês. Então, a gente está sempre se desenvolvendo, né? A visão tradicional, a visão tradicional na psicologia, ela tem uma base na biologia, né? Ela, a visão tradicional, com base na biologia, retrata a mudança como levando a uma única direção, né, em direção a um único ponto de chegada, em determinado período da vida. O enfoque da vida inteira não aceita essa concepção. Então, a gente vai estudar um enfoque descolado um pouquinho da biologia, né? No sentido de que a gente, nesse enfoque da vida inteira, a gente não entende o desenvolvimento humano como indo numa direção única, chegando, por exemplo, a gente nasceu, está amadurecendo livremente para chegar num estágio avançado sem que precise, para isso, as questões ambientais, as questões socioculturais, os estímulos, né? Então, a gente vai ver agora depois, quando a gente vai seguir aqui nos slides, que em algum momento da história da psicologia, os psicólogos acreditavam nisso, que era a teoria da maturação, né? Que a gente amadurecia por si mesmo, né? Se você pegasse uma criança, não desse muita atenção para ela, deixasse ela ali, não tinha problema, que mais cedo ou mais tarde ela ia amadurecer, ela ia falar, ela ia interagir, ela ia aprender as coisas, como se tivesse uma predisposição genética. A gente tem uma predisposição para o desenvolvimento de base orgânica, né, biológica, mas como se os estímulos ambientais ficassem ou não fosse levado em consideração. Tem até uma história, gente, muito interessante de um cara, de uma criança. Tem até uma lenda, que é uma lenda romana, mas também houve esse caso na Rússia, né? Uma criança, ela foi deixada negligenciada, os pais eram alcoólatras, né? Aí deixaram ela no quintal de casa com os cachorros. Os cachorros ele mal alimentava os cachorros, né? A criança foi crescendo, ela fugiu, foi para o mato. E quando ela foi encontrada, alguns anos depois, ela não ficava em pé, ela andava e se comportava como os animais, que cuidaram dela, né, que os animais acabaram adotando ela, assim, na matilha,
e ela latia, ela não desenvolveu linguagem, ela não conseguia ficar em pé, ela se comportava feito um animal. Então, essa teoria da maturacional, ela, sem a gente trazer as questões ambientais, ela não é uma teoria segura para a gente seguir. A gente vai ver isso mais na frente, né? A gente vai ver que tem uma determinação muito intensa, muito forte no desenvolvimento das questões ambientais, das questões culturais no nosso desenvolvimento. Agora a gente vai entrar na parte histórica, né? Porque essa parte histórica da psicologia do desenvolvimento, ela é interessante a gente saber, e eu quis colocar aqui para vocês saberem, para quando a gente estuda, quando vocês lerem, a gente estudar uma teoria ou outra psicológica, vocês vão lembrar, essa daí é da primeira fase, essa daí é da segunda fase ou da terceira fase. Porque o conhecimento científico, ele também vai evoluindo, conforme a gente vai conhecendo mais sobre as realidades, sobre o ser humano, a gente vai se especializando mais, a gente vai avançando. A gente não pode também fazer um julgamento das primeiras teorias, né? Eles trabalhavam com o que eles tinham, né, à disposição. Hoje a gente tem muitos recursos e as futuras gerações depois da gente vai entender muito mais do que a gente sobre psicologia. Então a gente precisa entender o processo histórico. Então, como é que foi essa evolução do campo da psicologia do desenvolvimento, né? A autora vai dizer assim que a gente pode distinguir na evolução da psicologia do desenvolvimento três fases em que o conteúdo, a metodologia e a teoria, eles vão se entrelaçando, né? E eles evoluem nos decorrer dessas três fases. Ela escolheu falar assim, qual é o conteúdo, a metodologia que eles usavam para pesquisar o ser humano, o comportamento, o desenvolvimento, e que teoria gerou. Então, cada fase a gente vai ter isso, conteúdo, metodologia e teoria. A primeira fase começa lá na década de 20 e 30, né? Que é a primeira fase, né? Nessa primeira fase, gente, os psicólogos do desenvolvimento, eles estudavam essencialmente objetos concretos, né? Era a fase essencialmente concreta. O que isso quer dizer? Qual era a metodologia deles, né? Era do tipo de conteúdo descritivo, né? Era o método descritivo, baseado em observação natural. Isso é uma descrição dos fenômenos sem interferência do pesquisador no que estava ocorrendo. Então, imaginem assim, ó, eu não posso me meter no que está ocorrendo, eu preciso observar, eu preciso ser isento, então eu vou ficar distante. Eu boto uma criança numa salinha de vidro, o vidro é escuro, eu quero entender o comportamento dela, então eu vou colocar um vidro escuro, ela não vai ver que eu estou observando, eu vou ficar atrás desse vidro, fazendo minhas anotações e descrevendo. A criança levantou, a criança sentou, a criança conversou, ela pegou um objeto, ela deixou. Então, era descritiva, né? Descrever o fenômeno é isso, né? Você observar o bebê, a criança, o jovem, fazendo assim uma descrição do que está acontecendo, anotando cada coisa que vai acontecendo, né? E o pesquisador ficava ali escondido, achando que não tinha nenhuma interferência na hora de fazer a pesquisa, né? Achando que a psicologia, para ser científica, você tinha que ser isento, né? Para ser científico, o psicólogo não tinha que aparecer, ele tinha que só observar, né? Como se a criança não percebesse a presença dele ali, o jovem não percebesse, não agisse a partir daquela presença, né? Se eu botar vocês aqui, ó, botar cada um de vocês aí na sua salinha, né? Aqui pelo webcam, você botar cada um aí e falar mesmo assim, olha, fala aí qualquer coisa, eu vou observar você. Você não vai se comportar como você se comporta no dia a dia, porque você vai saber que eu estou observando, que tem seus colegas observando. Você geralmente vai se comportar como você espera que você deva se comportar. Então, tudo interfere. A presença do psicólogo observando interfere, as questões ambientais interferem, e a gente precisa ter isso em mente, né? Vocês vão fazer pesquisa de campo, talvez, não sei se vocês vão fazer na escola, em estágio. Tem que levar em consideração que os alunos vão perceber que vocês estão ali e vão se comportar diferente só porque vocês estão ali. Entendeu? Então, tem que levar em consideração esses fatores. Mas os psicólogos da década de 20, de 30, eles achavam que não.
Eles só descreviam, né? Escreviam ali, olhavam e descreviam o que estava acontecendo. E que teoria isso gerou, né? Desse processo? Qual foi a teoria que foi gerada nisso, nesse modelo descritivo, né? A Biagio vai dizer que eles não podiam nem gerar uma teoria, né, meramente descritiva e não explanatória. Gerou ali um conceito que eles vão chamar do Gessel, né, de maturação, né, que não passam de um mero rótulo que sumariza e descreve as observações. É isso que eu falei para vocês, né, na descrição. Você vai sumarizando, né? Ele tem 5 anos, ele fez isso, ele se comporta assim, vai descrevendo e vai sumarizando, assim, ordenando em sumários, né? E descrevendo essa maturação do desenvolvimento. Ela não explica, essa teoria, gente, as causas da mudança do comportamento. Então, se eu te falar assim, eu acho que ele vai dar um exemplo aqui embaixo, deixa eu ler aqui. Se, da observação de que uma criança tipicamente se senta aos 6 meses, caminham aos 12 e etc., usamos o conceito de maturação, estamos apenas constatando que houve um aumento das capacidades do organismo, né? Mas nós não estamos tentando dizer nada a respeito dos fatores. Vocês entendem isso, que vocês são da biologia? Então, se a gente vai descrever, fala, olha, uma criança, geralmente ela senta aos 6 meses, aos 12 meses ela caminha. A gente está fazendo ali, constatando que houve um aumento da capacidade do desenvolvimento orgânico, né? Mas se eu perguntar para vocês assim, quais fatores levaram a esse desenvolvimento? Aí a gente não tem uma teoria para explicar, né? Ela é meramente descritiva, né? Ou estritamente orgânica ou biológica, né? Na psicologia dessa época. Então, a gente percebe que ela era um pouco incompleta nesse sentido. Até aqui, gente, quero ouvir vocês. Bora, falem aí, senão vocês vão dormir. Alguma dúvida? Eric, chegou agora. Eu gosto que vocês perguntem, gente, porque às vezes pode ser uma dúvida boba, mas porque outros colegas de vocês vão assistir depois, e pode ser a dúvida deles também. Tá boa? Tá clara a explicação, Patrícia? Por enquanto, eu não Complementa um tenho nenhuma dúvida. complementa um pouco a leitura do texto que vocês já fizeram, né? Só para a Tá gente claro, ir claro avançando um como pouco água. mais. O Eric chegou do trabalho, não tem problema. Depois você pega lá no link a primeira parte da aula, Eric. Né? Eu vou tentar, vai ficar salvo, eu estou gravando. Assim que eu clicar assim, encerrar, ela já vai para uma pasta no Google Sala de Aula chamada Meeting Record, se não me engano. Pode clicar lá que vai estar esse link da aula de hoje lá salvo, tá bom? Então vamos seguir agora. Tá tudo bem, Jailson, Adriana, Érico? Érico também chegou depois, Carolina. Caroline? Professor, Oi. assim, para complementar um pouco quanto à teoria da maturação, assim, Pode no falar. desenvolvimento e assim, na parte que fala que a criança se senta aos 6 meses e aos 12 ela já começa a caminhar, assim, uma das coisas que eu acho importante assim, dizer é a parte que é a necessidade dela de fazer isso, é porque ela precisa. Eu acho que essa Exato. necessidade também contribui na parte do desenvolvimento. É isso. Você foi perfeito agora. Para os psicólogos, Érico, da década de 20, de 30, isso não era importante. Os motivos ambientais, os motivos internos, a necessidade, né, era meramente descritivo, entendeu? Só que quando a gente vai ver, vamos avançar para as outras fases, a fase 2, a fase 3, a gente vai vendo que para entender o comportamento e o desenvolvimento, como você falou, a gente precisa trazer outros aspectos, né? E aí entra uma categoria muito importante que você trouxe, que é a categoria necessidade, né? A partir da necessidade do homem de transformar a natureza para se servir dela e da relação desse homem com outros homens, a gente foi se desenvolvendo.
ao longo da cultura, né? Claro que em cada espaço geográfico, em cada área do nosso planeta, isso se deu de uma forma diferente da outra, né? Tem pessoas tem crianças que cedo elas precisam desenvolver algumas capacidades porque elas estão no trabalho, elas estão na lida, né? Outras retardam o seu desenvolvimento em alguns aspectos, porque às vezes mesmo uma questão fisiológica mesmo, porque não tem o que comer, entendeu? Tem crianças que são subnutridas, que passam fome, que entre a necessidade orgânica de se alimentar, de se equilibrar, e a cognitiva de aprender, qual é a mais urgente na escala das necessidades? Para você aprender, você precisa pelo menos estar alimentado, porque com o estômago vazio você não consegue aprender. E aí a gente vai ver, eu já estou colocando umas questões aqui, porque a gente vai ver mais à frente que são perigosas, viu? Então segura aí essa informação que a gente vai desenvolver aqui. Aí aqui no slide 9, né, ela vai falar que a concepção maturacionista frequentemente leva a atitudes pessimistas e à inércia, né? Então a gente fala assim, se o indivíduo amadurece, com aspas aí, para que eu vou tentar proporcionar um nível ideal de estimulação do ambiente para que ocorra o desenvolvimento? É a mesma coisa, gente, vocês vão para a licenciatura, é a mesma coisa que o professor dizer mesmo assim, eu estou aqui só para dar minha aula e vou me embora, ou então estou aqui só para transmitir esse conteúdo, né? Mas se não tiver alguma estimulação, se não tiver uma estimulação ambiental favorável para essa transmissão, pode haver o desenvolvimento, né? Ou só de dar essa informação. Se você chegar, quando você for professor, você chega na sala de aula e fala assim, gente, olha, é isso, 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 isso. Aí só de dar essa informação e para o aluno, se a gente partir de uma premissa de que ele amadurece, aí você vai dizendo assim, uma hora ele amadurece e vai entender isso daí, entendeu? Então não precisa fazer nada. Então a gente não tem interesse nesse tipo de teoria, né? Ela é incompleta, né, para a gente estudar o desenvolvimento humano. A segunda fase, gente, ela é uma fase que ela abrange, né, as décadas de 1940 e 50 aproximadamente, né. Quais eram os conteúdos que eram tratados nessa época? Os psicólogos do desenvolvimento, né, tratavam, né, eles era uma representação, eles estavam tentando ali buscar um acordo entre a fase concreta descritiva, lá da década de 30 e 20, né, e o abstrato, né, uma teoria mais abstrata, dá um corpo de discussão teórica para essas observações descritivas, né. Aí a autora vai falar isso, que a gente consegue ver isso na criança superdotada, né, nessas obras aí da criança superdotada, da debilidade mental, da psicologia do desenvolvimento dos gêmeos. Então, os psicólogos nessa fase começaram a criar teorias, né, não só descrever, mas ali ter uma bagagem de informações para poder teorizar sobre o desenvolvimento. A metodologia ainda era descritiva, né, de obtenção de dados normativos. Os psicólogos começaram a tentar chegar nessa década aí de 40 e 50, os psicólogos começaram a se esforçar, a tentar chegar a estabelecer relações entre variáveis. Foi o que o Érico trouxe de contribuição aqui. O que eles começaram a ver? Eles começaram a proliferar e a estudar, eles, né, são vários psicólogos em diferentes universidades, começaram então os estudos sobre a relação entre inteligência e o nível socioeconômico, o ajustamento e o nível socioeconômico, entendeu? Então eles trazem o que aqui para a gente, como a gente está falando desde o início, ele vem trazendo agora aí na década de 50 e 60, estudos começam a fazer relações entre variáveis. Então, aquela criança ela está se desenvolvendo cognitivamente mais atrasada, digamos assim, do que uma criança de um grande centro urbano. Vamos trazer uma variável aqui. Por quê? Bom, a criança do centro urbano tem acesso à internet, banda larga. A criança dos grandes centros urbanos, elas têm acesso a vários outros acessos culturais, de estímulos. A criança da zona periférica, ela
se ela tem um déficit de desenvolvimento, a gente vai trazer, olha, é uma criança pobre, né? O que está interferindo ali? Ah, e a mãe precisa trabalhar para sair. Qual é o nível para ela precisa sair para trabalhar para poder dar um sustento? Não tem o pai. E aí a gente começa a trazer algumas variáveis que vão explicar aquela situação, aquele fenômeno. E aí a gente começa a desenvolver, entendeu? A gente passa daquela fase lá onde só dizia o que estava acontecendo para tentar agora explicar, trazendo outras variáveis ambientais, socioeconômicas, para poder explicar as condições de desenvolvimento de vida, né? Por exemplo, quando a mãe é muito permissiva, né? Nessa época eles estudavam muito isso, né? Ah, o filho é desse jeito porque é permissiva, a mãe não é rígida, né? E sempre caía no colo da mãe, né? Como se a criança não tivesse o pai. Então a gente precisa trazer outras variáveis para entender. As técnicas eram estatísticas, né? Mais frequentemente eles usavam medidas de associação, como o coeficiente de correlação de Pearson, o Q quadrado e o coeficiente zero, etc. Né? Eu não tenho um domínio muito sobre essas métricas aí, a gente chama de psicometria, né? Essas métricas de testes, não é minha área, assim, não estudei muito para poder passar para vocês. A teoria, né? A teoria, em relação nessa época, quanto a conceitos teóricos, essa época é relativamente pobre, né? Embora comece a trazer algumas variáveis, os estudos funcionais do tipo mencionado tendem a favorecer o acervo de dados empíricos, mas dificilmente uma teoria que os integre, e acaba ficando uma pesquisa para lá, outra pesquisa para cá, e a gente não consegue integrar, eles não conseguiam integrar essa pesquisa para trazer uma teoria. Mas é interessante, gente, é que nessa época surgiu, e aí ganhou grande expressão, né, as teorias de Freud e de Piaget. Freud e Piaget conseguiram fazer um corpo teórico, conseguiram teorizar sobre o desenvolvimento. Né? Mas, por exemplo, Freud foi acusado de não ser um psicólogo, né? A psicanálise não foi ali entendida como uma ciência no começo, né? Achava que Freud não tinha um método empírico para poder dizer que as observações que ele fazia na clínica com seus pacientes e fez suas teorias sobre o desenvolvimento, ele não tinha um rigor científico experimental, né, do laboratório, né. Piaget era um biólogo, assim como vocês serão, mas ele começou a estudar psicogênese, né, como é que começava ali a inteligência, como é que a criança pensava, como é que foi, e aí, com base na fluência que ele tinha do desenvolvimento orgânico, biológico, ele tentou transpor essas matrizes, para o desenvolvimento psíquico. Quando a gente estudar Piaget, vocês vão se identificar, porque ele usa conceitos como equilibração, crise, enfim, alguns conceitos que ele traz da biologia para explicar a inteligência no desenvolvimento. Mas o Piaget, ele não é um maturacionista, né? Ele foi acusado de ser um maturacionista, mas ele não é, porque o Piaget, tanto Piaget como Freud, eles consideram as questões ambientais. Né? Eles consideram as questões ambientais para fazer análise ali do desenvolvimento da pessoa, da criança, do adulto, do idoso. Não dá só para descrever, né? A terceira fase, que é a última também, que vem até os dias atuais, né, ela começa em 1960, né? Aí a gente tem aqui alguns autores, que são autores que a gente não vai utilizar agora, mas foram publicados vários livros, né? E aí começaram a partir do conhecimento acumulado, já que os psicólogos tinham, começaram a falar sobre temas como agressão, ansiedade, a falar sobre o pensamento, a dependência e a aprendizagem como construtos mais teóricos, né? Sem ser meramente descritivo. Então, a psicologia aqui já estava mais robusta de dados para poder fazer uma teoria e fazer uma construção mais abstrata dessas categorias, né? Ansiedade,
dependência, aprendizagem, depressão. A partir da década de 60 para cá, a psicologia do desenvolvimento ela vai se caracterizar pelo interesse de explicar as causas das mudanças do comportamento, ao invés de permanecer na descrição ou na associação de variáveis. Né? Então, aqui tem um salto qualitativo também que a gente precisa prestar atenção. Ó. Ela não está só associando, isso acontece por causa disso, né? Mas a partir da década de 60, a gente precisa, a psicologia do desenvolvimento, enquanto ciência, começou a prestar atenção nas causas das mudanças de comportamento. Não apenas associando uma coisa a outra, né? Mas tentar organizar isso e correlacionar isso para tentar achar a gênese, as causas daquelas mudanças de comportamento. Né? Predomina, então, o método experimental também, né, propriamente dito, utilizado em estudos de laboratório ou em situações naturais, em que as variáveis independentes são manipuladas, observando-se os efeitos das variáveis dependentes. As variáveis irrelevantes são controladas através da formação aleatória de grupos experimentais e de controle, ou diretamente controlada através de inclusão de análise de outros fatores, além dos manipulados. Né? Há grupos experimentais e de controle. E todos os cuidados são tomados para que as medidas operacionais das variáveis sejam válidas e fidedignas. As técnicas estatísticas são utilizadas para a comparação entre os grupos. Isso daqui é a parte metodológica dessa tendência, né? Mas não apenas isso, gente, é porque o livro da Biagio, a gente precisa atualizar também. Eu vou conversar depois, no NDE, a gente vai discutir uma atualização dessa referência, porque o livro da Biagio, ela publicou esse livro em 87, então de 87 para cá mudou muita coisa, já tem aí mais de 30 anos. Então, por exemplo, hoje em dia a psicologia do desenvolvimento não é só mais experimental, entendeu? Ela tem um viés bem mais qualitativo, qualitativo interpretativo. Hoje em dia a gente faz pesquisa de observação na escola, em ambientes naturais, né? A gente em ambiente em loco, em maternidades, creches, em UTIs, em berçários, em asilos. Não precisa ser necessariamente num laboratório, né? Às vezes até na sala de aula a gente consegue fazer algumas observações. A teoria predominante nessa fase é a aprendizagem social, né? Quando vocês ouvirem, a gente vai trabalhar isso. Eu acho que é a terceira teoria que a gente vai trabalhar, a aprendizagem social. Ela é um rótulo, mas ela cabe muita coisa dentro. Tem muito enfoque ali dentro desse rótulo, né? Vários modelos de teorias estão dentro da aprendizagem social, né? Mas o que predomina, segundo ela, é o neo-willianos e os skinnerianos, né? Grande quanto a corrente de aprendizagem social é a de Piaget. Piaget, o biólogo, até hoje ele é muito citado, ele é muito referenciado. A gente tem aí Vygotsky, né, que avançou um pouco mais, mas Piaget ainda é um grande teórico do desenvolvimento e da aprendizagem. Né? A gente vai falar deles mais na frente, então nem adianta a gente ficar adiantando um pouco de Piaget, porque a gente vai ter um capítulo só para estudar Piaget. Aí ela vai falar, a Angela Biagio, ela vai colocar alguns enfoques. Mas olha só, gente, preste atenção. Algumas tendências a partir da década de 80. 80, 90, 2000, 2010, 2020. A gente já passou quase 40 anos, né? Então, assim, essas tendências, elas estão mais fortes. Eu vou dizer para vocês qual que está mais forte hoje. Ela vai falar da tendência do processamento de informação. Essa tendência de ver o desenvolvimento como processamento de informação, vocês vão ver que algumas pessoas elas tendem a fazer isso, a interpretar o cérebro como se fosse um computador, a ver os processos cognitivos, as mudanças e os processos neuronais cognitivos
como semelhante ao processo da máquina, ou a máquina semelhante ao processo de processamento de informação do ser humano. A partir daí, psicólogos são convidados a trabalhar com inteligência artificial. Vocês veem aí o robô, não são só os técnicos de mecatrônica, de robótica que estão ali, não. Tem psicólogos também ajudando ali a fazer o processamento daquelas informações o mais próximos ao processamento e ao funcionamento da mente humana, do cérebro, né, e da mente humana. Nós temos também o que ela chamou de psicologia dialética, né? A psicologia dialética a gente vai ver também com grande força depois, é uma psicologia crítica que leva em consideração a dialética do sujeito e da sociedade, da subjetividade individual com a objetividade, com a vida. A gente não pode estudar o sujeito, o ser humano isolado, ele tem que estar contextualizado, ele tem que estar sempre em transformação, e estar sempre em relação com outros homens e se transformando, né? É uma vertente muito crítica. Eu acho que se eu tivesse que me definir, eu diria que eu estou dentro dessa vertente, né? Eu estudo a psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural, que a gente entende que a determinação cultural ela modifica inclusive o nosso aparato biológico, fisiológico, né? Nossas mãos se transformaram no processo de evolução, a gente deixou de ter pelo, a gente aprendeu a falar, então o domínio dos signos, a interação do homem com a natureza, com a tecnologia e com outros homens vai transformando inclusive o nosso fenótipo, nosso aparato biológico, né? A nossa genética, inclusive, né? E a gente vai aprofundar isso mais na frente, essa psicologia dialética. O enfoque ecológico também é parecido um pouquinho do Bronfenbrenner. A gente também não vai estudar muito, mas ele também traz as questões ambientais como importante, né? Não só a nível individual, né? Quando você vai estudar uma criança na relação com o professor, você também tem que entender a relação dela com a mãe, e dessa mãe com a criança, e daquela família dentro da comunidade que vive, daquela comunidade dentro. Então, traz o aspecto ecológico, ambiental, né, do desenvolvimento. É muito interessante, assim, eu gosto bastante. O autor principal é o Bronfenbrenner, né, que ele é um psicólogo que estuda o enfoque ecológico. Uma tendência que ela coloca agora, não sei se vocês estudaram o darwinismo social. Vocês já ouviram falar disso, darwinismo social? Sim? Não? É assim, gente. Já falaram? Já ouviram falar do darwinismo social? Não. Não? É assim, não tem a teoria social, não tem a teoria da evolução de Darwin, mas que vocês estudaram, né? Da evolução das espécies, que a espécie, né? Beleza. Então, alguns teóricos sociólogos, né? E aí alguns psicólogos trabalharam também nisso, tentaram transpor essa relação que Darwin fez do desenvolvimento da evolução das espécies, que sobrevive o mais forte, que o mais forte leva a sua genética mais... Vocês sabem disso melhor do que eu, que o mais forte leva a sua genética adiante, que o mais fraco está fadado a desaparecer. Essas leis da biologia, e era da época. Hoje em dia os etnólogos sabem mais e desenvolveram mais do que isso, né? Os animais são mais desenvolvidos do que a gente tinha naquela época de teoria, mas Darwin foi um revolucionário, né? Nessa compreensão. Mas o que fizeram, gente? Pegaram a teoria do Darwin e transpuseram ela para entender o funcionamento da sociedade do ser humano. Então começaram a dizer assim, ó, esse povo é mais evoluído e esse povo aqui não é evoluído. Esse povo aqui tem características boas e esses daqui tem características ruins. E aí começaram a fazer pesquisas trazendo essa lógica evolucionista que Darwin postulou para a evolução biológica,
trazendo para a dimensão do social, as leis sociais, como se fossem as mesmas leis da biologia, do desenvolvimento biológico. Isso foi uma tragédia, porque no nazismo, grande parte da ideologia nazista se apropriou desse tipo de teoria baseada na ciência para justificar o extermínio de povos, entendeu? Então, por exemplo, os alemães tinham um discurso do darwinismo, né, social, eugenista, higienista, a gente chama de eugenia na psicologia, que falava assim que os judeus eram uma sub-raça, eram subgrupos, que os homossexuais, os gays, as lésbicas e os travestis da época, o povo cigano, que era uma sub-raça. Sabe o que falavam na época, gente? Que o pobre, que a pessoa com déficit intelectual, uma pessoa que não aprende, ela não deveria se procriar, entendeu? Então, eles queriam formar uma raça pura, baseado nesse tipo de teoria do desenvolvimento transposta para as leis sociais. As leis sociais não são assim. Então, começou assim a querer se criar uma raça pura, né, não misturada, porque os negros e os judeus e os latinos é um povo subdesenvolvido, tem um gene que não é adequado. Aí começou uma série de aberrações apoiadas numa ciência com todas as aspas, que foi uma tragédia. Então, a gente não pode transpor as leis que regem a biologia para o funcionamento do social. E aqui nessa terceira tendência, na sociobiologia, a gente vê uma tendência a uma atualização do darwinismo social, entendeu? De a gente explicar questões sociais estritamente na biologia e intervir nisso subjugando e hierarquizando processos, entendeu? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de novo, deixa eu ver. A gente não ouviu aí na televisão que tem gente que fala assim, político que fala assim, só podia, sei lá, só podia ser nordestino, negro só sabe. Esses estereótipos sociais, as pessoas justificam isso na base genética e acreditam que o branco, o europeu, o católico, essas pessoas que são hegemônicas, que estão no poder, eles acreditam que eles são mais desenvolvidos do que qualquer outro tipo de desenvolvimento em qualquer outro tipo do planeta. Então, essa teoria não nos interessa, ela é uma teoria perigosa, digamos assim. As leis que regem a sociedade não são as mesmas leis que regem o desenvolvimento biológico, entendeu? A gente deu um salto qualitativo do reino animal para o reino social. Nós não somos simplesmente animais vivendo aí de forma, né, Patrícia? E são piadas que a gente não deve reforçar. Na psicologia a gente aprende assim, como é que a gente não reforça isso? Se alguém fizer esse tipo de piada, a gente não ri, entendeu? A gente pergunta assim, eu não entendi. Né? Porque a gente acaba naturalizando, achando que isso é normal. Não é normal. Né? Não é normal. Não existe. Aí a gente pode trazer, por exemplo, uma teoria mais ambiental, mais multideterminada, para explicar, por exemplo. Existem diferentes desenvolvimentos, mas não existe um desenvolvimento melhor, uma raça superior e outras raças inferiores. Esse negócio de superior e inferior, ele foi se construindo ao longo da história da humanidade, né? Por exemplo, os povos tradicionais, os povos indígenas foram sendo subjugados, mortos, houve um genocídio no Brasil. Aí hoje em dia falam, mas eles são a minoria, nós somos a maioria, né? Mas não é bem assim. Então a gente precisa estudar a história, precisa ver as questões ambientais para poder entender o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano passa, gente, a compreensão do desenvolvimento humano passa pela compreensão dos processos, inclusive processos históricos.
onde esse sujeito está situado, né? Eu estou lembrando aqui, para falar para vocês, deixa eu ver, eu acho que a gente ainda está na hora. Eu estou lembrando aqui de um aluno que eu tinha, que eu trabalhava num bairro, que não era um bairro muito pobre, mas também não era um bairro de classe média, era um bairro, digamos assim, que de classe média, assim, mas aí eu era muito jovem, entrei na sala de aula e tinha um aluno meu que toda vez ele chegava, ele ficava meio quietinho, assim, ele e tantos outros, né, mas ele nessa época, eu não entendia muito bem isso, né, da psicologia, eu ficava olhando ele não aprendia, aí uma vez eu fui chamar ele para tomar leitura, para ele ler na mesa comigo, eu dava aula no terceiro ano. E aí ele se contorceu como se estivesse com uma dor de cólica, né? E aí se contorceu, mas se contorceu e ficou pálido, assim, parecia que ia desmaiar. Aí eu olhei para ele, eu falei, eu não perguntei nem se ele estava bem, eu falei assim, você comeu? Porque ele segurou no estômago, né? Ele falou que não. Depois eu vi descobrir que a única refeição que aquela criança fazia era a refeição da escola. Entendeu? Então, quando ele saía da escola, ele ficava com fome, ele não merendava, ele não jantava, não tomava café da manhã e quando chegava na aula da tarde era a única refeição dele. Então, olha só, a hora da merenda era 3 horas da tarde. Ele entrava na sala de aula já morrendo de fome. Ele tinha vergonha de falar, porque não é uma coisa bonita de se falar, porque todo mundo, você não quer ser o diferente da turma, né? Você não vai chegar lá e dizer, na minha casa não tem. Tudo bem, Jailson. Tudo bem. Depois você olha o link, tá? Então, gente, se a gente não levar, eu poderia falar, eu citei esse exemplo para falar assim, eu poderia dizer assim, nossa, aquele aluno é muito desinteressado. Ele vai na minha aula e ele não presta atenção. Esses meninos só vêm na escola para comer, entendeu? E aí eu não vejo as determinações, eu não vejo o contexto de desenvolvimento dessas crianças, né? Nesse caso desse aluno, eu fui conversar com a mãe dele, a gente tentou ajudar, porque a mãe dele tinha ficado desempregada, e o único alimento que ele tinha era da escola, entendeu? Aí como é que eu vou dizer que essa criança não aprende? Ele é burro, né? Como muita gente fala, esse pessoal é burro, não aprende. Então a gente precisa se conhecer para poder superar essa realidade, né? A gente precisa superar. E aí vocês que vão ser professores ou não, mesmo como biólogos bacharéis, onde vocês estiverem, vocês têm que ter esse olhar mais completo para poder a gente trabalhar nas causas, né? Nas causas daquele comportamento. Não rotular e, por exemplo, é mentira que ele não prestava atenção? Não é mentira, ele não prestava atenção, né? Ele não prestava atenção. Mas olha, se eu ficasse só nessa aparência, eu ia cometer uma injustiça muito grande para essa criança. Aí o que eu fiz, né? Levei lá com as merendeiras da escola, expliquei a situação para ela. Aí eu falava para ele, olha, quando tu chegar aqui na escola, tu já vai lá com as merendeiras, porque as merendeiras falaram que eu dar comida para ele primeiro, né? Eu digo, saco vazio não para em pé, tu tem que comer primeiro para vir para minha aula. Aí ele deu um sorrisinho assim, aí ele chegava, deixava a mochila dele, professor, aí só fazia assim com a cabeça, assim, que ia lá, né? Eu, vá, meu filho, vá. Ele ia lá, comia, voltou, estudava, lia direitinho, fazia tudo, entendeu? É isso, gente, é o nosso olhar para o desenvolvimento, né? A gente não pode rotular as pessoas, assim, a psicologia ajuda a gente a se humanizar, né? A Adriana está falando aqui que é a realidade das crianças, infelizmente, muitas crianças, né, Adriana? A Patrícia, é um absurdo, isso acontece muito, já vi muito esse tipo de situação quando eu dava aula para criança no Mais Educação, é muito triste, sim. E, assim, por exemplo, nós não podemos legitimar isso e bater o martelo do fracasso para essas crianças, porque a gente sabe que elas têm uma condição socioeconômica difícil, que precisa ser enfrentada, mas elas precisam ser ajudadas por nós, inclusive, no nosso olhar como professor. Então, se ela está com fome, a gente não pode dar uma comida para ela, mas a gente pode acionar a direção da escola para tentar falar com o assistente social da secretaria municipal, ou então a merendeira, você vê aquela criança mais cedo como eu fiz, entendeu? E olhar essa criança nessa totalidade, né? Eles estão rindo ali, a gente não sabe a história deles, né? Ninguém chega contando suas histórias tristes na sala de aula, né? O psicólogo, ele tem acesso a essa informação porque o psicólogo fica ali ouvindo, né? Criança, trabalhando
com jogos interessantes. Mas o professor que trabalha com 30, 40 alunos, não dá para ele prestar atenção em tudo isso, entendeu? A sala está lotada, os meninos estão tudo, né, ali, mas a gente precisa se esforçar para tentar se aproximar o máximo que a gente puder. Também a gente não dá conta de tudo, né? E pedir ajuda aí, porque a gente tem que aprender, e eu vou ensinar para vocês até o final da disciplina, sobre a rede de proteção da criança. A gente pode acionar aí uma rede de proteção das crianças, né, que envolve a Secretaria de Ciência Social, a Secretaria de Educação, o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude. Então a gente pode acionar tudo isso para garantir ali um mínimo de proteção para que a criança possa se desenvolver, né? Deixa eu ver o que mais quero. Então, essa perspectiva aqui da sociobiologia, ela é perigosa, na psicologia, porque os críticos vão falar que ela parece ser, ela pode vir a ser um novo darwinismo social, que o que é? A transposição das teorias de Darwin da evolução para as questões, para explicar as questões sociais, né? E não adianta, gente, não adianta, é porque é sempre limitado isso, e acontece muitas tragédias. Olha, na história do Brasil, os europeus achavam que os indígenas não tinham almas, né? Eram selvagens, os negros também não tinham almas, né? Nem na igreja eles poderiam entrar. Tudo isso tem uma base social, né, que foi se constituindo, que não é explicada pela biologia. Porque hoje em dia os estudos genéticos, vocês sabem disso, pegar o gene de todo mundo, não tem, é todo mundo raça humana, não tem, o negro não é outra raça, não é outra espécie, entendeu? Agora, os contextos de desenvolvimento são diferentes, possibilitam mais coisas ou menos coisas, né? Possibilitam, quem tem um ambiente rico, desenvolve umas capacidades diferentes de uma pessoa que tem uma restrição ambiental, né? E nem como eu falei da criança lá que foi crescer com os lobos, com os cachorros, né? Então não tem essa de que vai amadurecer sozinho. A gente precisa dar condições para que a pessoa se desenvolva. Eu estou com a garganta seca, eu acho que eu já falei muito. Vocês têm alguma coisa para falar, alguma consideração para falar sobre a aula de hoje? Eu acho que o importante, gente, da aula de hoje é isso, vocês aprenderem qual é o campo da psicologia do desenvolvimento e o que é a psicologia do desenvolvimento. Ficou claro para vocês isso? Para mim ficou bem claro, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Na verdade, é da psicologia do desenvolvimento, né? Entender o conceito. É mais relacionado ao processo de mudança, né? Sim. Ao longo da vida, ao longo da vida. Ao longo da vida. Da vida. Aí, eu fiz, da atividade anterior, eu fiz várias anotações aqui, que já foram faladas hoje, principalmente sobre o desenvolvimento atual, né? Que consiste nos processos interindividuais e ambientais, que levam a mudança de comportamento. Bom, pelo que eu entendi, é mais isso, é mais a mudança de comportamento ao longo da vida, né? Isso, exatamente, exatamente. E um pouquinho, a gente aprendeu hoje também um pouquinho da história, né? Como a psicologia foi se desenvolvendo. É importante porque quando vocês lerem, como eu falei para vocês, quando vocês lerem algum livro, vocês vão falar, olha, isso daqui era lá no começo da psicologia, é muito descritivo, né? Não tem uma teorização sobre isso, é mais recente. Então vocês vão... Que às vezes a gente vai na biblioteca, a gente acha um título bonito do livro, né? Olha, como a criança pensa, aí eu vou pegar aquele livro. Aí é um livro lá de 1980, sei lá, 1920, 23, sei lá. Aí você já vai saber, quando você vê a data da publicação, você eu lembrei que o professor falou que nessa época a psicologia era mais dessa forma, dessa outra forma, entendeu? Eu gosto sempre de trazer um pouco da história do pensamento, o desenvolvimento histórico do conceito, para a gente poder situar. Porque senão você acaba acreditando e trazendo coisas que já estão ultrapassadas. Às vezes você vai discutir na sala de aula, você fala uma coisa que já
era de uma época que já foi superada, né? As pessoas já estão falando outras coisas sobre isso. Por isso que é bom a gente estudar um pouquinho a história do pensamento, para a gente ver como é que vai evoluindo vai evoluindo também, se desenvolvendo o pensamento na ciência, né? A Caroline disse que ficou claro, que bom, Caroline. A Adriana também. Então vamos fechar, Jailson? Tá tudo bem para ti também? Então a gente vai encerrar a aula de hoje, tá, gente? Eu desejo para vocês uma boa noite. Não Professor, vou prometer para vocês que eu... Érico, tudo bem? Quer falar alguma coisa? sim, só mais uma coisa. As condições assim, pelo desenvolvimento, já que elas se dão pelo ambiente também, né? Assim, a convivência, ela também interfere nesse desenvolvimento, né, do caráter da pessoa. É isso que você chama de convivência, é o que eu estou chamando de ambiente. É o ambiente onde a criança está. É, a família, as questões ambientais é isso, né? A convivência que ela tem na família, no seu grupo de amigos, na escola. Isso são questões que o Bronfenbrenner vai chamar de questões ecológicas, né? Uma linguagem mais da ecologia, mas a gente chama geralmente, no geralzão, assim, o psicólogo chama de questões ambientais, ou histórico-sociais, ou socioculturais. É isso, é onde ela está, a convivência que ela tem, o grupo que ela frequenta, né? Tudo isso vai interferindo no que ela vai se desenvolver ou não, né? Às vezes ela estagna, né? A maturação dela, né, a maturidade também. Mas ó, lembrando sempre, cuidado com esse termo, porque a maturidade ela tem que ser sempre acompanhada das questões ambientais. Ela não amadurece sozinha, não. Tem que estimular, tem que proporcionar leitura, tem que proporcionar diversificação para a criança. Pois Ela aí essa convivência, ela interfere, então, também junto com a maturidade, né? interfere. Uma criança que vive num ambiente violento, eu não espero que ela vai ser amorosa, né, gente? Então, assim, a criança que ela aprende desde cedo uma linguagem que é da violência, que é dos maus tratos, ela não vai desenvolver a confiança em outras pessoas, ela vai ter uma característica que a gente vai perceber isso, depois a gente vai estudar a teoria, a gente vai perceber que ela é insegura, ela não consegue formar vínculo com outra pessoa, você chega perto, ela se afasta. Então, tudo isso claro que vai interferir no desenvolvimento. Ela vai se desenvolvendo, mas de forma mais retraída, porque ela não teve um ambiente rico assim, de estímulos, né? Na verdade, quando ela sofreu violência, ela vai viver todo o tempo amedrontada, né? Ou então ela pode ser até feliz, alegre para todo mundo, mas por dentro ela vai estar sempre triste, não vai conseguir se relacionar com outra pessoa de forma a confiar completamente, porque lá atrás, na infância, os pais eram muito agressivos, ou ela sofreu violência. Então, assim, são uma série de questões ambientais que interferem no desenvolvimento. Sempre vai interferir, ninguém amadurece sozinho, não. Não é que nem uma plantinha que você planta, mesmo as plantas você sabe que precisam, né, da luz, da terra fértil, tudo está interligado, entendeu? É complexo. Então, precisa assim, a gente não se desenvolve sozinho, sem as questões ambientais, não, sem a convivência, né? Questões sociais. Entendido, Érico? Gente, eu estou passando aqui meu pé. Isso mesmo, Adriana. Certíssima. Até a idade adulta, não, porque assim, a idade adulta, ela é. Adriana, gente, eu acho que ela saiu aqui, mas eu vou ler a pergunta, pode ser que outras pessoas vão assistir depois. Ela colocou assim: entendi que a disciplina se dedica a estudar o desenvolvimento do ser humano nos seus aspectos social, físico e emocional, desde o nascimento até a idade adulta. Eu acho melhor falar até a velhice, ou então até a morte. Entendeu? Porque mesmo os processos de morte, a psicologia do desenvolvimento estuda, no sentido de que a gente precisa se preparar para a morte, né? A gente também precisa se preparar para a morte. E quanto mais a gente está próximo à morte, na idade, no declínio das nossas faculdades, na velhice, é um outro tipo de desenvolvimento, é outro tipo de cuidado. Então, Adriana, a gente pode dizer que tu está certinho aqui no que você falou, só que vai do nascimento até a velhice. Outro pode colocar do nascimento até a morte, não tem problema.
E também existe pesquisas da psicologia do desenvolvimento intrauterino, desenvolvimento psicológico intrauterino. Então, mesmo dentro da barriga da mãe, desde a fecundação, já existem pesquisas em bebês da vida intrauterina, psíquicas, né, da vida ultrauterina, e até a morte. Então, compreende realmente todo o processo do ciclo vital, né? Mais alguma questão? Patrícia? Por enquanto, não. Não? Érico, Jailson, Caroline, tudo ok, né? Então, pronto, a nossa aula de hoje é só isso. Agora, se preparem que a próxima aula vai ser sobre as teorias. E eu não vou prometer para vocês nada hoje, porque eu estou sem web WhatsApp para mandar o texto para vocês. Meu computador está desligando de novo. Como eu falei para vocês, eu estou com o computador da instituição e eu tentei fazer o web WhatsApp aqui, porque você tem que escanear o código, né? E a internet minha não pega aqui dentro da universidade. Eu vou ter que fazer isso lá de casa. Mas não se preocupe, no mais tardar amanhã, à noite, no máximo, eu vou botar o texto que vocês precisam ler para a próxima aula e direcionar uma pergunta já para vocês fazerem a atividade 1.2, porque a gente, como essa segunda parte da unidade 1 leva um pouquinho mais de aulas, a gente não vai finalizar só numa aula, a gente vai levar aí 2 ou 3 aulas. Para cada aula eu vou botar uma pergunta para direcionar o olhar de vocês, para vocês não ficarem muito perdidos ali no texto. Então, vocês, a partir da pergunta que eu vou colocar, vocês vão olhando ali no texto, tentando responder, colocando as coisas que vocês acharem interessante. Eu estou gostando muito dos trabalhos que eu estou recebendo, vocês são bons. Fiquei muito feliz de perceber que vocês são bons. E estou gostando muito. Então, tudo isso vai servir para o trabalho final de vocês, tá? Ninguém está escrevendo nada e coisando nada em vão. E também ajuda a gente a fixar, né? Tem gente que aprende melhor escrevendo, ajuda a fixar os conceitos. Até mesmo aqui no chat, a Adriana colocou aqui, ó, tá certinho o conceito dela, aí só acrescenta mais um pouquinho. Então, vai ajudando a gente a aprender melhor os conceitos também na forma escrita. Feliz Dia do Estudante para vocês. Boa noite, tá, gente? Eu vou colocar, avisa o pessoal lá no grupo, se eu não conseguir, que eu vou colocar o link da aula depois lá no grupo. Tá bom? Boa noite.